Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós iremos começar um assunto muito importante depois de já ter visto conjuntos, números, porcentagens, transformações de unidades, grandeza diretamente e inversamente proporcionais, ter visto questões de juros simples, de juros compostos, e baseado em tudo isso que nós estudamos, nós iremos começar um assunto muito, mas muito importante aqui para o Enem, que é o estudo das funções, tá ok? Apesar da gente já ter visto alguns tópicos, mas eram tópicos que vocês já devem ter visto nas séries iniciais, ao qual a gente vai ter uma nova visão, tá bom? Então, nós iremos começar o estudo das funções, tá bom? Então, olha só o que nós temos aqui, tá bom? Da apostila 2, tá bom? Matemática 3, tá bom? Então, conceito de funções. Vamos lá visualizar. Vamos trabalhar as competências 5 e 6 do Enem, habilidade 19, 20, 21, 24 e 25, tá bom? Bem, gente, falar em função, inicialmente a gente tem uma ideia do momento histórico. Então, diz o seguinte, o conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve sua origem na tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever os fenômenos naturais. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito atual de função. Inicialmente, no século XVII, ao matemático alemão Leibniz, ao qual atribuiu-se a denominação de função, ao qual ainda hoje utilizamos. A representação de uma função denotada por f de x, tá? Então, leia-se f de x, foi atribuída ao matemático suíço Euler, no século XVIII, tá certo? Entre 1707 e 1783. O matemático alemão Dirichlet, em 1805 a 1859, escreveu a primeira definição de função muito semelhante à que usamos atualmente. Então, se vocês observam, foi um processo de desenvolvimento desse conteúdo, onde nós tivemos várias contribuições para que chegasse ao conteúdo que nós trabalhamos hoje, tá certo? Então, tá aqui ao lado, tá bom? A imagem, tá, de Leibniz, tá? Em 1700, um dos fundadores, um dos principais autores do estudo das funções, tá ok? Onde eu consigo aplicar função a muitas situações no nosso cotidiano. Quando eu digo que eu vivo em função de alguma coisa, eu vivo em função do meu emprego. Você que está aí vive em função dos seus estudos. Eu vivo em função da minha saúde. Eu vivo em função dos meus pais. Observa que eu estou tendo uma relação direta. Então, quando eu digo eu vivo em função do meu emprego, o que é que eu quero dizer com isso? Que através do meu emprego eu vou conseguir pagar todas as minhas dívidas e ter uma vida digna, de acordo com o salário, com os meus proventos, tudo bem? Então, aplicação do conceito. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais e outros por meio de função. Isso é verdade, tá bom? Quando a gente estuda algum fenômeno da física, por exemplo, uma velocidade vai depender do tempo, tá? E vice-versa. Os fenômenos biológicos, tá certo? A reprodução vai depender de alguma coisa para que isso aconteça. Fenômenos sociais que a gente tem depende diretamente de algumas circunstâncias, de alguns fatores, como, por exemplo, nesse período de pandemia, nós temos eventos sociais que vão depender de quê? Você receber o seu auxílio emergencial vai depender das condições ao qual a sua família, você possui, tá bom? Então, é basicamente isso. Para você ter alguma coisa, você vai depender o quê? De outra, tudo bem? Então, observe aqui a situação 1. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Veja as condições dos planos. O plano A cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. Já o plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. Dependendo da necessidade de João,
João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual é o plano mais econômico para ele em cada situação? Observa que ele tem o poder de escolha entre o plano A e o plano B. Então, ele diz aqui em destacado em vermelho. Observa que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período estabelecido. Observe aqui, se João se consultar somente uma vez, é mais vantajoso o plano A ou B? Se o valor fixo é 140, então por uma consulta ele vai pagar R$20. Então, se João se consultar uma única vez, ele vai pagar R$160 no plano A. E se ele se consultar no plano B, ele vai pagar 110 mais 25, que vai dar R$135. Sempre o plano A vai ser melhor do que o B? Ou o B terá condições de ser melhor do que A? Então, eu quero que vocês me respondam, tá certo? Lá no Google Classroom, que eu vou postar essa aula, e eu espero que vocês me digam. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Em que momento é melhor o plano A? Em que momento é mais econômico contratar o plano B? Então, eu quero que vocês, meus alunos, me digam qual o melhor plano em cada uma das circunstâncias, tá certo? Então, observe aqui uma situação 2. Na cidade de Teresina, de acordo com os valores em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2020, o motorista de táxi cobra R$ 4,50 por bandeirada, mais R$ 2,50 por quilômetro rodado, tá bom? Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida de 20 quilômetros. Bem, gente, o que é que nós temos aqui? Um valor fixo de R$ 4,50, que ele chama de bandeirada, mais R$ 2,50 a cada quilômetro. Então, o que é que vocês devem observar? Que o valor que eu pago depende diretamente da distância que eu percorri nesse táxi. Então, observa que nós temos duas grandezas que estão diretamente relacionadas. Uma está em função de quem? Da outra. Então, como é que a gente criaria uma expressão? Tá certo? É em cima desses problemas que eu quero que vocês tenham noção do que a gente vai falar aqui nesse conteúdo de função. Um conteúdo bem interessante, tá ok? Olha só uma situação 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os respectivos preços a pagar num posto de combustível. Quantidade de litros e o preço a pagar. Observa que nós temos dois conjuntos, tá? Conteúdo esse que nós já estudamos, em que se eu abastecer 1 litro de combustível, de gasolina, eu vou pagar R$ 3,37. 2, R$ 6,74. 3, R$ 10,11. Se eu se eu abastecer 50 litros, eu vou pagar R$ 168,50. Vejam que os valores, o preço, depende exatamente da quantidade de litros de gasolina que eu abastecer. Então, se eu abastecer X litros de gasolina, eu vou pagar quanto? 3,27 vezes X. Olha só o que ele diz aqui. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Então, esse em vermelho aqui é para vocês. Qual é o preço que se paga por 10 litros de gasolina? Observe aqui. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? Então, são respostas que eu quero receber lá na nossa plataforma, tá ok? Então, a gente observa que nós temos aqui dois conjuntos, onde os elementos desse conjunto estão relacionados. É essa relação que nós vamos estudar e que nós iremos construir esse conhecimento aí na cabecinha de vocês. Então, ele diz, o preço a pagar P, o preço a pagar representado por P, que é de 3,27 vezes o número de litros comprado, então P é igual a 3,27 vezes X. Gente, isso aqui é exatamente uma expressão de uma função, tá certo? Onde, dependendo dessa expressão, é que nós iremos caracterizar. O assunto de função é um assunto belíssimo, bem extenso, na qual nossa apostila ele está dividido em todos os blocos, todos os volumes, tá certo? E aqui nós iremos caracterizar esse tipo de expressão, que o fundamental que nós iremos estudar é exatamente isso. Essa expressão, essa lei matemática que vai caracterizar, tá bom? Isso é chamado de lei da função ou fórmula matemática de uma função. Então, o que vem a ser, então, uma função? Dado dois conjuntos não vazios, A e B, então observa que já existe dois conjuntos não vazios, A e B. Uma função de A em B
é uma relação que indica como associar cada elemento X do conjunto A um único elemento Y do conjunto quem? B. Então, já existem os elementos, onde esses elementos, através de uma função, eles irão relacionar-se. Então, a gente disse que isso aqui é uma função de A em B, ou função do conjunto A em B, tá? E essa relação aqui, gente, ela vai ser trabalhada através de uma lei matemática, através de uma expressão matemática, tá ok? Onde ele diz o quê? A cada elemento x de A corresponde a um único f de x de B, levado pela função Q, f. Então, nós teremos aqui alguns elementos em A, alguns elementos em B. Dependendo da função, esses elementos irão se relacionar de A para cada elemento de quem? De B. O diagrama de flecha a seguir representa uma função de f em A e B. Nesse momento aqui, nós iremos trabalhar três definições importantíssimas do estudo de função, que é domínio, imagem e contradomínio. Observe o conjunto A, formado pelos elementos 2, 3 e 5. Observe o conjunto B, formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. O 2 relaciona-se com 4, o 3 relaciona-se com 6, o 5 relaciona-se com quem? Com 10. Intuitivamente, eu tenho certeza que vocês já estão observando a lei que faz com que esses elementos estejam relacionados dessa forma. Existe um motivo, existe um porquê. Nesse caso, uma lei matemática que faz com que eles estejam relacionados dessa forma. E eu sei que vocês já estão sabendo aí o que é que está fazendo com que eles se relacionem. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio, gente, é representado pelo conjunto A. O domínio dessa função é o 2, 3 e 5. Dizemos que é o conjunto A, o conjunto de saída. Quem é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto B. É o 0, 2, 4, 6, 8 e 10. É o conjunto de possibilidades de elementos que vão ter relação com cada elemento de quem? De A. Ou, em outras palavras, o contradomínio dessa função é o conjunto B. Quem é a imagem dessa função? A imagem dessa função, gente, é exatamente os elementos que foram correspondidos. O 2 correspondeu com quem? Com 4. O 3 correspondeu com quem? Com 6. O 5 corresponde com quem? Com 10. Nesse caso, a imagem dessa função é somente o 4, o 6 e quem? E 10. Observa que o conjunto imagem está contido no conjunto do contradomínio. Aí vem a pergunta, quem é f de 3? Em outras palavras, quem é a imagem do domínio 3? O domínio 3 tem imagem igual a 6. Em outras palavras, f de 3 é igual a 6. Quem é f de 5? Em outras palavras, quando o domínio é igual a 5, qual é a sua imagem? Então, f de 5 vai ser igual a quanto? A 10. Qual é o valor de x para f de x igual a 4? Já é o contrário. Ele diz, ó, f de x representa quem? A imagem, ó. Quando a imagem é 4, tá certo? Então, seu domínio vai ser igual a quanto? 2. Então, é importante que saibamos definir domínio, imagem e contradomínio, pois em aulas futuras a gente vai ter que definir, ter que saber o que é cada um desses elementos para caracterizar a função, tá bom? Um tópico importante do estudo de função é sua representação gráfica, tá ok? Onde uma função, além de inicialmente podermos analisar um gráfico, é fundamental que a gente também entenda como é que se constrói o gráfico de uma função. Não é que no Enem você vai construir, lá no Enem você vai simplesmente analisar gráfico de função, tá bom? Mas é importante a gente saber o quê? Que todo e qualquer gráfico de função é representado no plano cartesiano, um plano de coordenadas cartesianas, que vem a ser o quê? Um plano cartesiano é a união de duas retas concorrentes e perpendiculares. O que são retas concorrentes? Retas que se cruzam em um único ponto. E esse ponto em que as retas se cruzam é chamada de origem. E são perpendiculares por quê? Porque se cruzam formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essas retas, elas também são chamadas de eixo. A reta horizontal é também chamada de eixo X ou eixo das abscissas. O eixo vertical é o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. Onde um plano cartesiano vai dividir um plano em 4 semiplanos, chamado de quadrantes. Eu vou ter aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, e por finalizar o quarto quadrante. Lembrando que, em relação à origem,
Tudo que está para a direita de x é negativo, tudo que está para a esquerda é o quê? Negativo. Em relação ao eixo y, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo vai ser o quê? Negativo, tudo bem? Um plano cartesiano foi desenvolvido pelo matemático René Descartes, tá? E em sua própria homenagem, tá? Ele criou o plano cartesiano, que tem uma aplicação diversa dentro da matemática, tudo bem? Como é que a gente reconhece uma função através de seu gráfico? Observa que nós falamos inicialmente que para cada valor de x nós devemos ter um único valor de y. Então, a gente diz o seguinte: o gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados. O que é um par ordenado? Como o próprio nome está dizendo, par 2 ordenado, ordem. É um conjunto formado por dois elementos que obrigatoriamente seguem uma ordem. O primeiro valor é sempre de x, o segundo valor é sempre y. Que tenham x pertencente ao domínio e y a imagem ou contradomínio. Reconhecimento do gráfico de uma função. Para saber se um gráfico representa uma função, é preciso verificar se cada elemento do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio. Geometricamente, significa que qualquer reta perpendicular ao eixo x deve interceptar o gráfico em apenas um único ponto. Observa aqui o primeiro gráfico. Então, aonde eu traçar aqui uma reta paralela ao eixo y, consequentemente perpendicular ao eixo x, qualquer reta perpendicular ao eixo x intercepta o gráfico em um único ponto. Portanto, o gráfico representa uma função de x em y. Esse primeiro gráfico representa, sim, uma função. Olha só esse segundo gráfico. Existem retas perpendiculares ao eixo x que interceptam o gráfico em mais de um ponto. Portanto, esse gráfico não representa uma função. Observa aqui, ó. Não representa, ele toca aqui em dois pontos. Esse valor de x, ele vai possuir aqui duas imagens. Isso aí não representa uma função. Assim como o gráfico da letra A, C. Observa que esse ponto x aqui tem essa imagem e tem essa. Então, ó, de novo, existem retas perpendiculares ao eixo x que interceptam o gráfico em mais de um ponto. Portanto, o gráfico não representa uma função, tá ok? Então, gente, a partir desse momento, iremos resolver as atividades para a sala da página 34, tá ok? Então, grande abraço e vamos aí para a resolução das nossas questões, tá ok? Então, grande abraço a todos e vamos para a nossa resolução das questões. A nossa primeira questão diz o seguinte: um terreno retangular de lados cujas medidas em metro são x e y será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura abaixo. Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados do terreno paralelo ao rio e R$ 2,00 por metro para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela equação. Bem, gente, a resolução da primeira questão das atividades para a sala de aula é uma questão do Enem, onde ele fala que existe um terreno onde um dos lados é paralelo ao rio, tá? E ele diz que o proprietário vai gastar R$ 7.500 para cercar todo esse terreno. E os lados paralelo ao rio vai custar R$ 4,00 e os demais lados, o material vai custar R$ 2,00. Então, o que é que ele quer saber? Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados por qual equação? Então, o que é que nós temos aqui? Um terreno na forma retangular. Ora, se esse lado aqui mede x, então esse outro lado aqui também vai medir quanto? X. Se esse lado aqui mede y, esse outro lado também vai medir quanto? Y. Então, o que é que nós temos aqui? 2x mais 2y. Isso aqui vai ser igual a quanto? 7.500, tá ok? Só que tem um porém. Como ele disse que os lados, o material necessário para fazer o lado paralelo ao rio, vai custar quanto? R$ 4,00. Então eu vou multiplicar essa parte aqui por 4. E
Os demais lados que não são paralelos ao rio vai custar R$2. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes quem? 2y. 4 vezes 2x, 8x. 2 vezes 2y, 4y. Igual a quanto? 7.500, tá ok? Então, o que é que a gente pode fazer aí? Observa que a gente pode colocar em evidência o 4. Vai ficar o quê? 4 vezes 2x, que vai dar 8x, mais 4 para dar 4y. Basta que a gente multiplique por quanto? Por y. Então, isso aqui é igual a 7.500. Então, gente, a alternativa correta para essa questão, letra A. Tá ok? Então, beleza. Segunda questão. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades de vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações a seguir. Q de O menos 20 mais 4P e Q de D 46 menos 2P. Em que Q de O é a quantidade de oferta e Q de D é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. Com base nessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando Q de O e Q de D se igualam. Para a situação descrita, qual é o valor do preço de equilíbrio? Bem, gente, a segunda questão, ele deu um texto onde as principais informações é que saibamos que Q0 representa a quantidade de oferta, Q de D representa a quantidade de demanda e o P, o preço do produto. Sendo que a expressão que representa Q de 0, Q de O, é menos 20 mais 4P. E o Q de D, que é a quantidade de demanda, é 46 menos 2P. E o que é que a questão pede? Observe, com base nessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontraram os preços de equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave da resolução dessa questão de mercado, ou seja, quando Q de 0, quando Q de O e Q de D se igualam. Ou seja, então, para essa situação descrita, qual é o valor do preço de equilíbrio? Qual é o valor de P? Então, gente, é uma questão bem simples, tá certo? O que é que nós devemos fazer? Basta que a gente faça Q de O, ou Q de 0, igual a Q de D. Então, é só fazer 20 mais 4P é igual a 46 menos 2P. E resolver essa equaçãozinha. Vai ficar o quê? 4P mais 2P é igual a 46, tá? Menos passa mais 20. 4P mais 2P, 6P. 46 mais 20, 66. Então podemos dizer que P vai ser igual a quanto? 66 sobre 6. Então P vai ser exatamente igual a quanto? A 11. E para essa questão, 11, alternativa correta, letra A, B, tá certo? Questão bem simples, a segunda questão. Bem, a terceira questão diz o seguinte: no centro de uma cidade, há 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira: estacionamento A, R$ 5,00 pela primeira hora e R$ 3,00 por cada hora subsequente. Estacionamento B, R$ 4,00 por hora. Estacionamento C, R$ 6,00 pela primeira hora e R$ 2,00 por cada hora subsequente. Será mais vantajoso financeiramente parar. Então, vamos analisar aqui cada um desses itens. Bem, gente, a terceira questão, ele traz uma tabela onde inicialmente iremos definir qual é a expressão que está caracterizando exatamente o valor pago em cada um dos estacionamentos, dependendo exatamente de quem? Do tempo que o carro fica estacionado naquele estacionamento. Então vamos definir cada um deles. Quem é o estacionamento A? Tá certo?
Então, ele diz o seguinte, é R$ 5 pela primeira hora, mas R$ 3 a cada hora subsequente, que passar, na verdade. Então, qual é a expressão matemática que caracteriza isso daí? Tá ok? Então, independente, nós vamos ter que, inicialmente, nós vamos ter R$ 5. Mas, o que foi que ele diz aí? R$ 3 por cada hora subsequente. 3 vezes H menos 1. Professor, por que você subtraiu menos 1? Porque esse menos 1 já é exatamente o valor que foi pago pela primeira hora, que no caso é 5. Então, se eu passar 2 horas além disso aí, então vai ser contabilizado retirando essa primeira hora que eu já paguei quanto? R$ 5, tá certo? Onde nós podemos definir que no estacionamento A vai ser 5 mais 3 vezes H, 3H, mais por menos, menos 3. Então, significa dizer que no estacionamento A, você vai ter a expressão 5 menos 3, 2 mais quem? 3H. Não esqueça disso, onde esse H é exatamente o tempo. E esse tempo vai ser dado em quê? Em horas. Tudo bem? Como é que fica o estacionamento B? Tá? O que é que diz o estacionamento B? R$ 4 por hora. Então, vai ser R$ 4 por cada hora. A expressão que caracteriza o estacionamento B é 4H. O estacionamento C, o que é que ele fala? R$ 6 pela primeira hora. Então, ó, R$ 6 pela primeira hora, mais R$ 2 por cada hora subsequente. Então, 2 vezes H menos 1. Então, no estacionamento C, nós vamos ter 6 mais 2 vezes H, 2H, mais por menos, menos 2. Então, ó, no estacionamento C, nós vamos ter 6 menos 2, 4 mais 2H, tá bom? Então, eu vou destacar aqui, ó, a expressão que caracteriza o valor pago no estacionamento A, no estacionamento B e no estacionamento Q? C, tá bom? Então, vamos analisar item por item, tá bom? No item A, o que é que ele diz? No estacionamento A, desde que o automóvel fique estacionado por 4 horas. Então, H é igual a quanto? H é igual a 4. Então, no estacionamento A, quanto é que vai ser pago? Será se é mais vantajoso? Então, no estacionamento A, vai ficar o quê? Aonde tem H, eu vou substituir por 4. Então, vai ser 2 mais 3 vezes 4, que vai dar o quê? A igual 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Você vai pagar R$ 14. Vou deixar assim. No estacionamento B, ele diz o quê? 4 vezes H. Então, 4 vezes 4 vai dar o quê? 16. O que, que ele diz no primeiro item? No estacionamento A, desde que o automóvel fique estacionado por 4 horas. Até aí tudo bem. No estacionamento C, vai ser quem? 4 mais 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Mais 4, 12. Então, por 4 horas, é muito melhor você estacionar onde? No estacionamento C. Então, na letra A é o item o quê? Falso. Tudo bem? O que é que diz o item B? O item B, tá? O item B diz, no estacionamento B, desde que o automóvel fique estacionado por 3 horas. Então, H é igual a quanto? 3. Como é que fica o estacionamento A? Vai ficar 2 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. No estacionamento B, 4 vezes 3 é igual a quanto? 12. No estacionamento C, vai dar o quê? Então, no estacionamento B, desde que o automóvel fique por 3 horas. Então, gente, já está errado aqui, né? Porque ó, só o A vai dar o quê? 11. Não vamos nem fazer o item C. Esse item aqui já é o quê? É o item falso. Deixa eu pegar aqui um espaçozinho aqui. O item C diz o quê? Em qualquer desde que o automóvel fique estacionado por 1 hora. Tá certo? Então, T é igual a quanto? A 1. Então, quem é o estacionamento A? Vai ser 2 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Mais 2 é quanto? 5. O item B vai ser quem? 4 vezes 1, que é quanto? 4. Então, esse item aqui já é um item o quê?
falso. Por quê? Porque ele diz qualquer um deles, não é verdade? Então não é, ó. Aqui paga mais, o estacionamento B paga bem menos do que o A, tá bom? Vamos lá, dá continuidade aqui. O item D diz o quê? Em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado por 2 horas. Então T igual a quanto? A 2. Vamos lá. No estacionamento A vai ficar 2 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6 mais 2. No estacionamento A paga R$8. No estacionamento B, 4 vezes 2, que é quanto? 8. No estacionamento C, vai ser quem? 4 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Mais 4, 8. Então, observa, gente, que se eu ficar estacionado durante 2 horas, tanto faz ser no estacionamento A, B ou C, eu vou pagar o mesmo valor, tá ok? Então, para essa questão, o item D é um item verdadeiro, tá? Marcamos o item D. Então, letra D é a alternativa correta dessa questão. Um grande abraço. Bem, a quarta questão e última diz o seguinte: um reservatório de água com capacidade para 20.000 litros encontra-se com 5.000 litros de água no instante inicial T igual a 0, em que são abertas 2 torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório e ela despeja 10 litros de água por minuto. A segunda é a única maneira de água sair do reservatório. A razão entre a quantidade de água que entra e a que sai nessa ordem é igual a 5/4. Considere que Q de T seja a expressão que indica o volume de água em litro contido no reservatório no instante T, dado em minuto, com T variando de 0 a 7.500. A expressão algébrica para Q de T é... Vamos para a quarta e última questão, que diz o seguinte: um reservatório de água, então tentei imaginar aqui o reservatório, tá bom, gente? Um reservatório de água com capacidade para 20.000 litros encontra-se com 5.000 litros de água, tá? Em um instante inicial T0, T igual a 0, em que são abertas 2 torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório. E ela despeja 10 litros de água por minuto. Então, imagina que uma torneirinha, ela despeja 10 litros de água por minuto, tá bom? A segunda é a única maneira de que a água sai do reservatório. Então, vai existir aqui, ó, imagina só um orifício, tá? Em que essa água vai ser despejada, tá bom? A razão entre a quantidade de água que entra e a que sai, nessa ordem é de 5/4. Então, a vazão de entrada sobre a vazão de saída S é quanto? 5/4. Considere que Q de T seja a expressão que indica o volume de água em litro contido no reservatório no instante T, dado em minutos, com T variando de 0 a 7.500. Qual é a expressão algébrica que representa Q de T? Então, gente, uma questão interessante, tá? Uma questão da prova do Enem, tá? Que a gente vai responder ela de maneira bem simples, tudo bem? Essa informação aqui, ele fala em vazão. O que vem a ser vazão? Vazão é exatamente o fluxo contínuo, no caso de água, que está entrando nesse tanque, tá? E exatamente vai ter tanto a vazão de entrada quanto a vazão de saída. Eu sei de uma coisa, ó. Ele diz que a torneira despeja 10 litros de água por minuto. Esse 10 litros de água por minuto representa exatamente o que? A vazão de entrada. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Substituir 10 sobre a vazão de saída é 5/4. Fazendo meio pelos extremos, 5 vezes a vazão de saída vai dar o quê? 10 vezes 4, 40. A vazão de saída é 40 sobre 5. E a vazão de saída é quem? 10. 40 dividido por 5 dá exatamente 8. 8 o quê? Litros por minuto. Tudo bem? Então essa é a resposta? Não. Vou só destacar ela aqui, ó, como a vazão de saída. Tudo bem?
Então, o que é que acontece? Entra 10 litros por minuto e sai o quê? 8 litros por minuto. Então, vai existir sempre uma taxa por minuto que vai encher esse tanque, esse reservatório. Então, vai ser o quê? A taxa vai ser exatamente de quanto? A taxa vai ser exatamente a vazão que entra menos quem? A vazão que sai. Tudo bem? Então, vai ser quanto? 10 menos 8. Que isso aqui vai ser igual a quanto? A 2. O que é que significa isso? Que por minuto eu vou ter o quê? 2 litros, tá certo? De água a cada minuto. Ora enchendo e ora o quê? Derramando. Então, quem é a minha resposta? É o que de T? Vai ser exatamente o quê? 2 litros a cada minuto, mais quanto? Inicialmente já existia quanto? 5.000 litros de água, tá ok? Então, para essa questão, vamos lá. Q de T é igual a 2T mais quanto? Mais 5.000, tá? Então, Q de T, 2T mais 5.000. A alternativa correta que a gente marca para essa questão é exatamente letra A, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!